Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreve no meu canal, eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações. E lembrando pessoal que esses são as refutações dos ensinos ao contrário da palavra do Senhor. Então fica comigo, permaneça até o fim, com certeza você vai aprender muito e muito da palavra do Senhor. Pessoal, eu falei sobre a primeira e a segunda morte, tá pessoal? E é importante você atentar que esse é o vídeo 2 e provavelmente vai ter outros vídeos sucessivos, porque esse estudo ele é grande, tá pessoal? Então nesse estudo eu quero estar falando aí sobre os tipos de morte, qual a condição da pessoa após a morte, o que acontece com a pessoa após a morte, aonde está a pessoa após a morte, né pessoal? Então vale a pena aí você aprender aí os tipos de morte, primeira e segunda morte, qual a condição dos mortos após a morte, né pessoal? Se é no céu, se é no inferno, se essa palavra é a certa ou se nós fomos ensinados errado. Então fica comigo, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos aí aprender. Pessoal, continuando aí, eu até falei aí, quem está sem Cristo está morto aos olhos de Deus, tá? João no capítulo 5, versículo 24 e 25 vai dizer assim, ó: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, tá pessoal? Então a gente vê aí que quem está, né pessoal, sem Jesus, né, ele está morto aos olhos de Deus. Quem está sem Cristo, ele está completamente morto, tá pessoal? Por isso que Efésios no capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim: ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Qual era a nossa condição antes de converter ao cristianismo? Nós estávamos mortos aos olhos de Deus, mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões, tá pessoal? Então, aos olhos de Deus, pessoal, o homem sem Cristo, ele está completamente morto, tá pessoal? Efésios 5,14, pessoal, vai dizer assim: por isso é que foi dito, desperta, ó que tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Tá vendo, pessoal? É por isso que foi dito, desperta, ó que tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Por quê, pessoal? Aqui uma pessoa que está morta aos olhos de Deus, ela está sem Cristo, ela precisa levantar e dessa dormência para que ele venha a ser alcançada, para que ela venha a ser salvo, para que venha resplandecer a presença, a glória de Cristo na sua vida, para que Deus possa ter a comunhão com essa pessoa, tá pessoal? Então, por isso, pessoal, 1 Timóteo também, pessoal, no capítulo 5, também, pessoal, versículo 6, que também vai dizer, 1 Timóteo no capítulo 5, versículo 6, no entanto, a quem somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Tá vendo, pessoal? No entanto, que somente a busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Então, pessoal, alguém que busca os prazeres, né, ainda que ela esteja viva, ela está morta aos olhos de Deus.
tá, pessoal? Então, pessoal, é por isso que é importante nós atentarmos, tá, pessoal, para a palavra do Senhor. Lucas também, pessoal, vai se dizer como é maravilhoso, pessoal, a gente estudar a palavra do Senhor, tá, pessoal? Lucas, no capítulo 9, versículo 60, quando Jesus disse assim, ó, todavia insistiu Jesus, deixai os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus, porque Jesus estava dizendo assim, ó, isso aí está morto, separado de Deus, porque ele não creu em mim, que é sua esperança, então ele está morto. Deixa lá os mortos sepultar ele mesmo, porque esse aí já morreu, já está morto. Esse aí não tem a graça, né? Então, por isso, pessoal, a gente deve atentar para a palavra do Senhor, que ela nos ensina muito, tá, pessoal? Ô, pessoal, é importante também você atentar que para Eclesiastes, tá, pessoal? Eclesiastes no capítulo 3, e quando a gente vai ver que não tem diferença, entre o fôlego de vida de homem, do ser humano e de animais. Não tem. A palavra do Senhor não tem essa diferença, não. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 19, a partir do 19 até o 21, vai dizer assim, ó, porquanto a sorte do ser humano e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro. E ambos têm o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida. De fato, o ser humano não tem vantagem alguma sobre os animais. E assim, tudo não passa de uma grande ilusão. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó e tudo retorna ao pó. Quem pode afirmar que o alento, o espírito humano sobre as alturas e que o fôlego do animal desce à terra? Aqui, pessoal, a palavra de Deus ela é bem clara, que porquanto a sorte do ser humano e a do animal é idêntica, não tem a separação, a diferença entre o fôlego dos homens e dos animais, não tem diferença não, tá, pessoal? Então, é praticamente a mesma coisa, tudo retorna para Deus, tá, pessoal? E tudo provém de Deus, toda a vida deriva de Deus, tá, pessoal? Por isso que Gênesis, no capítulo 7, a gente pode atentar também que o versículo 21 e 22, que vai dizer assim, pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra, aves, animais, domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava vivo sobre a terra firme. Aqui, pessoal, a gente vê que quando veio o dilúvio, esse é o período do dilúvio, que pereceram todos os seres vivos, todos os seres viventes morreram, exceto Noé e sua família. Pessoal, é importante também a gente atentar que em Números também, pessoal, no capítulo 31, também, pessoal, versículo 28 vai dizer assim, como tributo e louvor a Yahvé cobrarás sobre a parte dos combatentes que lutaram na batalha, um para cada 500, tanto para
de pessoas, como a de bois, vacas, jumentos e ovelhas e cabras. Não, pera aí, pessoal. 31, 28. É, isso mesmo. Como tributo e louvor a Yahvé, cobrarás sobre a parte dos combatentes que lutaram na batalha, um para cada 500, tanto de pessoas como de bois, de vacas, jumento, de ovelhas e cabras. Tomarás isso da metade, para que pertença aos guerreiros, e darás a Eleazar, o sacerdote, como porção destinada ao Senhor. Aí, pessoal, note bem que a vida ela deriva de Deus, ela é mantida por Deus e ela volta para Deus. Por isso, Eclesiastes, pessoal, vai se dizer, né, que o homem ele veio do pó e ele retorna, né, para Deus, né, pessoal? Então, por isso que a gente deve sempre atentar que a palavra de Deus ela nos ensina. Eclesiastes 12, 7, o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Tá, pessoal? Então, o que retorna para Deus, pessoal, não é uma alma imortal, tá, pessoal? Humana, né, pessoal? Mas é o Espírito Divino, tá, pessoal? Que transmite a vida. O que é o Espírito Divino? É o que transmite a vida. É o que é chamado nas Escrituras de fôlego de Deus, tá? O seu Espírito é conforme Jó, né, pessoal? A gente pode ver aí que Jó vai se dizer Jó Por isso, pessoal, a gente deve entender que a palavra de Deus ela é luz, né? À medida que a gente vai estudando, aprendendo. Jó, no capítulo 34, versículo 14 e 15, vai dizer assim: se fosse o desejo dele e de fato determinasse a retirada do seu espírito e o seu sopro dos homens, e a humanidade pereceria toda de uma só vez, e o ser humano voltaria ao pó. O que está dizendo? Se fosse desejo de Deus, ele retiraria ali o seu espírito, né? E o seu sopro. Lembrando aí, pessoal, que a palavra de Deus ela nos esclarece, tá, pessoal? Qual é a condição, pessoal, dos mortos, né, pessoal? Os mortos estão conscientes, como diz esse estudo aqui, as refutações que diz que os mortos estão conscientes. Será que esses mortos estão conscientes? Será que eles têm certeza de aonde eles estão, como estão, do que estão fazendo? É claro que não, tá, pessoal? Então, o exemplo que nós devemos atentar, pessoal, é que os mortos, eles estão inconscientes, tá, pessoal? Os mortos, eles estão inconscientes, conforme a gente vê aí em Jó. Também é um exemplo para que a gente possa tentar aí. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Pessoal, eu convido você, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. Lembrando, pessoal, que em João, no capítulo 11, tá, pessoal? João, no capítulo 11. João, no capítulo 11, a partir do verso de 11
a 13, diz assim: tendo dito essas palavras, prosseguiu-lhe explicando: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Tá, pessoal? Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse referindo ao seu repouso do sono. Tá, pessoal? Então, a gente deve atentar para isso, que a morte, pessoal, os mortos, eles estão inconscientes até a ressurreição. A condição o verbo dormir, ele é empregado como símbolo da morte, tá, pessoal? Então a gente também deve atentar também para 1 Coríntios, tá, pessoal? A gente deve ver que em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 51, que vai dizer assim, ó: eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Aqui Paulo está dizendo: eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Ele está falando aqui acerca da volta de Jesus, né? Que todos nós seremos transformados, tá, pessoal? Então, o verbo dormir, ele é empregado como símbolo da morte, tá, pessoal? De adormecer. Outra palavra também, pessoal, que a gente acha a referência está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. O que essa palavra está dizendo? Não preocupa com aqueles que já morreram, porque a morte, ela aqui, a palavra verbo dormir é o símbolo da morte. Está dizendo para nós não entristecer com aqueles que já estão mortos, né? Então, é isso que nós devemos atentar, tá, pessoal? E aí vai dizer assim: porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Os que dormem nele, os que estão mortos. Pois dada a ordem com voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá, pessoal? Então, é importante a gente atentar também, pessoal, para Salmos. A palavra do Senhor, pessoal, é a coisa mais maravilhosa, uma vez que lida, entendida, utilizada da maneira certa, da maneira correta, dentro do seu texto, contexto dos originais. Salmo 88, versículo 10 ao 12, quer ver? Vai dizer assim: farás, entretanto, um milagre para aqueles que já se despediram da vida. Porventura, os mortos virão a se levantar e te louvar? Aqui é uma pergunta. Farás, entretanto, um milagre para aqueles que já se despediram da vida? Porventura, os mortos virão a levantar e te louvar? Será que o teu amor também é proclamado no túmulo, e a tua fidelidade no abismo da morte? Será que teu sinal milagroso é conhecido na região das trevas, e tua justiça na dimensão do
esquecimento. Lembra bem aqui, esquecimento. Contudo, ó Senhor, clamo a Ti por socorro. Já ao romper da alvorada, a minha oração chega à Tua presença. Aí, pessoal, a gente deve atentar que Isaías também fala também sobre acerca desse assunto, tá, pessoal? Então, Isaías no capítulo 38. Por quê, pessoal? A gente sabe que a morte, né, pessoal? O verbo dormir, ele é empregado como morte, tá? Isaías 38, versículo 18 e 19, a Bíblia nunca entra em contradição, pessoal. Se o pessoal estão pegando aí para fazer ensinamentos errados, pegar base, versículos errados, então é por falta de sabedoria, falta de conhecimento. Isaías no capítulo 38, versículo 18 e 19, vai dizer a condição dos mortos, ó. Em verdade, não é o Seol, a sepultura, que te louva, nem a morte te glorifica, pois já não esperam a tua fidelidade aqueles que descem a cova. Os vivos, só os vivos e podem te louvar e cantar como estou fazendo hoje. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. Aqui, pessoal, é muito importante a gente atentar para esse versículo aqui. Em verdade, não é o Seol, a sepultura, que te louva. Por quê? Aqueles que estão mortos estão na sepultura, aguardando ali a ressurreição, né, pessoal? A gente deve atentar que eles não estão lá a louvar ao Senhor, nem. Então é por isso, pessoal, que também a gente deve atentar para o Salmo, tá, pessoal? O Salmo 115, versículo 17, que diz assim: olha, pessoal, não estão os mortos a louvar o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Qual a condição do morto? Está lá louvando, glorificando? Não, pessoal. A Bíblia diz que os mortos não estão a louvar o Senhor e nem desce à região do silêncio. Tá, pessoal? Pessoal, olha que interessante esse versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão. Nós somos filhos de Adão. Os céus é do Senhor. A terra ele deu para nós povoar, crescer, multiplicar, né, pessoal? O céu é do Senhor. E aí, pessoal, vai dizer que não estão os mortos a louvar o Senhor, nem descem a região do silêncio, nem os que descem a região do silêncio também não tá lá louvando a Deus, tá, pessoal? O pessoal, é outra palavra-chave que eu gosto muito dessa passagem, pessoal, que é muito profunda, tá, pessoal? Eclesiastes, no capítulo 9, Eclesiastes, pessoal, no capítulo 9, pessoal, lembrando que se inscreve no meu canal aí, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. Eclesiastes, no capítulo 9, versículos 5 e 6, olha que interessante. Porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. Assim, o amor e o ódio, a inveja, há muitos que o deixaram, mas nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. Pessoal, esse versículo aqui, ele está dizendo assim: por quantos que estão vivos, sabem que vão morrer. Ó, vocês estão vivos, vocês sabem que vão morrer. Agora os mortos, eles não sabem de nada, não têm ciência de nada,
Então não tem recompensa, não tem lembrança, eles não estão lá lembrando não, ai, da minha mãe, do meu pai que ficou lá na terra, não tem lembrança, tá, pessoal? Por quê, pessoal? A morte, pessoal, ela ensina que é um sono profundo, tá, pessoal? E por isso, pessoal, a morte ela é comparada com o sono, indicando ali um estado da inconsciência dos mortos até a volta de Jesus. Por quê, pessoal? Uma vez que o ser humano morreu, a partir dali é o julgamento. Então esse negócio de o pessoal tá lá no céu, no inferno, primeiro, se o pessoal já estiver no céu e o arrebatamento, já pulou o arrebatamento, já saiu fora das escrituras. Se já estiver no inferno e o grande julgamento, já sai fora também das escrituras, porque a Bíblia ensina que Jesus ele virá para julgar cada um, os vivos, os que estão vivos e os mortos, né, pessoal? E por isso que a gente deve atentar para os ensinamentos ao contrário, tá, pessoal? Tá? A morte é comparada a um sono, indicando o estado de inconsciência dos mortos até a volta de Jesus. A ressurreição dos mortos, pessoal, 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, diz assim: Eis que vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, tá, pessoal? Então, a ressurreição aqui dos mortos, então, aquele que morreu, né, então ele vai ser transformado. Essa aqui é a ressurreição dos mortos, tá? 1 Tessalonicenses também, pessoal, que fala também, né, pessoal, 4, no versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação dos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais com os outros que não possuem esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Aqui, pessoal, se fala da ressurreição dos mortos, tá, pessoal? Daniel também, pessoal, também se fala no capítulo 12, tá, pessoal? Então, Daniel no capítulo 12, é importante, pessoal, nós atentarmos para conhecer as escrituras, né, da maneira certa, correta, tá? Daniel no capítulo 12, no versículo 2: Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Aqui a gente já vê se falando aí da ressurreição dos mortos, tá, pessoal? Uns vão acordar para a vida eterna e outros para a vergonha e humilhação e o desprezo eterno, tá, pessoal? Pessoal, se a Bíblia diz que os mortos estão inconscientes, então como nós vamos explicar Apocalipse no versículo 6? Atente para isso, pessoal. Quando a gente vai buscar o conhecimento da palavra do Senhor, ele deve ser amplo, tá, pessoal? Como nós vamos entender Apocalipse? No capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim, olha, do 9 ao 11. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais,
até que completasse o número dos seus irmãos, que com eles foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. Pessoal, se a Bíblia diz que os mortos estão inconscientes, como nós vamos explicar Apocalipse aí no capítulo 6, o versículo 9 ao 11? Almas clamando embaixo do altar. Pessoal, é o que nós devemos atender, que isso se refere a uma linguagem figurada, tá, pessoal? João, quando ele estava escrevendo o Apocalipse, ele escreveu um livro, não era um livro literário, ele estava escrevendo sim, um livro simbólico, cheio de simbologia e cheio de mistérios, né? Então, observe bem que todos esses ensinos espirituais, pessoal, a gente deve buscar entender, tá, pessoal? Então, o seu sentido literal, né, para ser identificado, né? Então, por quê? A coisa, João, ele estava ali relatando, ele estava ali sobre um livro cheio de simbologia, cheio de figuras de linguagem, um livro bem simbólico, e a gente deve atentar, pessoal, porque, por exemplo, a gente deve atentar para isso, né, pessoal? Você acha que no céu há cavalos brancos, vermelhos, cavalos negros, baios, né, pessoal? Amarelos, né? Apocalipse 6, versículo 2, 4, 5, 8, né, pessoal? Então é uma simbologia, pessoal. Jesus, ele não está no céu na forma de um cordeiro, né, pessoal? Jesus, ele então está se falando de simbologia. Apocalipse 5, 6. E nem na forma de um leão. Apocalipse 5, 5. Jesus não está lá como um leão. É um livro simbólico, tá, pessoal? Também ali não há almas clamando ali por justiça debaixo do altar. Porque, veja bem, pessoal, onde essas almas clamavam? Debaixo do altar?